Bom dia, meus amados irmãos, amigos que me ouvem. Eu louvo a Deus por vocês estarem participando comigo desses estudos. Como eu estou falando sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos ver hoje que é o Espírito Santo que traz a revelação e a capacitação divina para que possamos fazer a obra de Deus, né? Então, nós vimos que uma das funções do Espírito Santo ele é inspirar e capacitar os homens com dons. E assim, quando nós lemos a palavra de Deus, e nós vamos lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver que muitos homens de Deus, como pessoas que trabalham com libertação, os sacerdotes, os juízes, os reis, os profetas, eles foram inspirados e, naquela época, revestidos pelo Espírito Santo, a fim de revelar a vontade de Deus para toda a humanidade e executar essa vontade de Deus, sendo usados por Deus, né? A gente vai ler no livro de Êxodo, eu vou dar só o endereço no capítulo 31, verso 3, que nós vamos ver que Deus mandou que fosse construído o tabernáculo. E Deus capacitou um jovem chamado Bezalel com o seu espírito, a fim de que ele tivesse sabedoria, entendimento, ciência, para confeccionar os objetos do tabernáculo, exatamente conforme Deus queria. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Também a Bíblia fala que Deus se apoderou, o Espírito Santo de Deus se apoderou de 70 juízes que auxiliaram Moisés a conduzir e julgar Israel. Está lá no livro de Números. Nós vamos ver também Saul, depois Davi, sendo habilitados, instruídos, capacitados pelo Espírito Santo para que reinassem de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Nós vemos os profetas que anunciaram as mensagens divinas e as deixaram escritas para todas as gerações vindouras. E outros homens e mulheres que foram santificados ao Senhor, que cumpriram com o seu chamado em todas as épocas, inclusive nos nossos dias, nos dias de hoje. Então, o Espírito de Deus, ele agia na vida dos crentes do Antigo Testamento, assim como ele age também hoje na vida dos cristãos, mas de uma maneira muito mais plena hoje, né? Porque hoje nós temos o Espírito Santo de uma forma diferente, como eu já falei anteriormente. Todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo e que presidem na igreja sobre outros, porque são líderes de ministérios, o Espírito Santo usa com autoridade e poder para que a obra de Deus seja feita. Então, depois que Jesus ter entregue a sua vida pela redenção da humanidade, ele ressuscitou e ele comissionou os seus discípulos para ser testemunhas deles aqui na terra, para pregar o evangelho em todas as nações, e disse que era para que eles fizessem discípulos, para que eles fossem bem-sucedidos em toda a missão que eles fizessem. Jesus fez uma promessa de não deixá-los sós e enviar o Espírito Santo, que os orientaria em tudo, que os consolaria, os revestiria de poder, de autoridade para falar, para agir no nome do Senhor. E ele ainda fez outra promessa, que a pregação daqueles seguidores de Cristo seriam acompanhadas de sinais, de prodígios, de maravilhas, porque o Espírito Santo cooperaria com eles, tanto para convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo, como para operar milagres que seriam atestados pelo poder do Altíssimo e do nome de Jesus para libertar, curar, salvar os pecadores, regenerar os perdidos e torná-los filhos de Deus. Assim, meus amados,
o Espírito Consolador foi enviado por Jesus, após Jesus ter ascendido aos céus. E ele não é um vento, uma chama de fogo, uma pomba branca, ou outros símbolos que é usado na Bíblia para representar a terceira pessoa da Trindade, com todas as suas atribuições específicas, né? Como nós já revelamos aqui, revelar a verdade, a vontade de Deus ao homem, convertê-lo, regenerá-lo, consolar, produzir os frutos do Espírito Santo nas nossas vidas, dar dons aos homens, né? Aumentar a unidade e o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. E a Bíblia diz que ele intercede por nós junto ao Pai. Ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Ele é uma pessoa, guarde isso. E ele está conosco, ele está com você. Todas as simbologias que a palavra de Deus fala para nós a respeito do Espírito Santo, como fogo, como eu falei, como um vento, uma chama de fogo, uma pomba branca e outros símbolos que é usado, né, na Bíblia para representar a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa e ele é aquele que revela para você e para mim a verdade e a vontade de Deus, a mim, a você e a todos os homens, porque é ele quem faz esta obra de convencer, de regenerar, de consolar, de transformar o homem que estava perdido em um filho de Deus. É ele que produz em você e em mim todos os frutos do Espírito Santo e que dá dons para você e para mim. Então creia no poder dessa pessoa amada do Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai trazer a revelação e a capacitação divina para que você possa ser ministrado pela palavra, porque ele traz revelação da palavra para mim e para você, e ele também ajuda você a estar dentro do teu chamado, te capacita para fazer a obra do ID, na igreja, em todos os lugares que você estiver, em nome de Jesus. Essa é a palavra para hoje. E quero pedir que você compartilhe, que você dê um joinha na minha página e não se esqueça dos ensinamentos da palavra de Deus, que você tem essa pessoa amada e querida, esse Deus Todo-Poderoso, habitando em você, na sua vida, na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus o abençoe ricamente.